seja muito bem-vindo ao Despertar com Tati Pinheiro. Esse não é apenas um talk show, é um convite, um chamado para olhar para dentro e lembrar do que a gente já sabe, mas esqueceu. Aqui, cada conversa é um portal, cada história, um espelho, cada convidado, um mensageiro. Esse é um espaço seguro para expandir, refletir e se emocionar, para rir e chorar com o coração aberto, para permitir que novas percepções floresçam e que antigos padrões comecem a se dissolver. Então respira fundo, entrega a mente, deixa a alma ouvir com amor e consciência. O nosso encontro começa agora. E eu hoje estou recebendo Michele Gil, super parceira do canal, minha amiga, e Marcelo Santiago, uma figuraça da terapia do riso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Gratidão, Tati, estar aqui, sempre surpreendendo a gente com eventos, agora com talk show, e sempre trazendo muita informação para esse momento que a gente está e que precisa estar de qualquer forma em conexão. Eu estou muito feliz, né, porque eu fiz a primeira leva de gravações em São Paulo e agora eu resolvi fazer essa leva aqui no Rio, e porque tem pessoas queridas que sempre me prestigiaram e que eu falei, não, tá na hora de eu prestigiar também, então vou facilitar para eles e estou muito honrada com a presença de vocês nesse primeiro episódio gravado no Rio de Janeiro. Nós é que estamos super honrados. Isso é super importante, Tati, o que você faz aí, de compartilhar, né, o nosso conhecer, o nosso saber. Então, gratidão, tá de parabéns. Muito obrigada. O ego já está feliz, a gente já pode começar. Gente, eu coloquei num grupo, que eu queria um grupo, sabe, gente? Porque senão é muita loucura, né? Que eu não tenho quem me assessore ainda. Um dia, meu sonho de consumo é a Super Dani ser a minha assistente full time, mas por enquanto não rola. Então eu faço um grupinho no WhatsApp com todo mundo, porque eu coloco todas as informações ali e fica mais fácil centralizar. E aí eu perguntei para eles, né? Sugeri alguns temas e tal, pedi que eles escolhessem. E aí a gente chegou no Terra 5D, frequências e vibração. É um tema bem amplo e a gente vai deixar fluir aqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria começar perguntando, vocês acham que é possível a gente vibrar na quinta dimensão, ainda tão aprisionados à Matrix da terceira dimensão, Michele? Bom, na minha opinião, é possível. É claro que no nosso dia a dia, na correria, em tudo, às vezes a gente sai sim da frequência e isso é absolutamente normal, tá? Quando a gente começa a se conectar com a nossa essência, com o nosso eu interior, de uma certa forma, você consegue elevar a sua frequência vibracional. Então, a Terra 3D, ela está aí. A densidade, ela está presente. A gente não tem como fugir disso em 100%, mas a gente tem como sim se reconectar. E nós estamos, todas as pessoas que de uma certa forma estão conectadas com a espiritualidade, com a busca do autoconhecimento, com a interiorização, de uma certa maneira elas estão sim já sintonizando com frequências de quinta dimensão, de sexta e de sétima. É como se a gente acessasse, né, em alguns momentos. Nosso padrão vibracional aumenta, a gente vibra, vamos dizer assim, numa outra faixa, numa outra frequência, e a gente acessa. Exatamente. Mas é difícil ainda permanecer lá, né? A gente vai A permanência não acontece. O que a gente faz justamente são esses acessos. E por isso, às vezes, você tem acessos à criatividade, a estados de paz interior, de reconexão com a fonte. Você acaba conseguindo fazer isso nessas brechas que apenas a sintonização fazem com que você acesse. Então, pessoas que estão vibrando muito na mundaneidade, a desconexão é completa, é muito difícil. Mas todos que já estão nesse padrão, já entenderam o processo do despertar, lembrando que não somos todos que estamos completamente despertos e ninguém está 100% desperto, tá? Por quê? Porque as ilusões da Matrix, elas são muito bem elaboradas, elas nos prendem em detalhes. Então, assim, a gente consegue sim frequenciar, mas precisa se interiorizar. Marcelo, nesse ponto, o riso é um instrumento incrível, né? Porque ele faz com que o nosso padrão vibracional aumente e aí a gente consegue, então, fica mais fácil acessar
essa frequência da quinta dimensão, né? Tati, eu acabei de sair de um evento agora, onde eu levei, né, essa risoterapia para as pessoas, e assim, é incrível de como todos recebem isso de uma forma assim extraordinária, porque muitas pessoas não conhecem isso e acham que rir é uma coisa boba. Quando você fala, vamos trabalhar o riso, gente, a alegria, isso é algo que... A alegria é uma emoção que vibra mais alto que o sentimento do amor. Só para a gente ter uma noção, só para começar a conversa. E quando você vibra na alegria, olha que incrível, o nosso organismo também produz os hormônios do bem. São os neurotransmissores, né, responsáveis por nos trazer um sentimento de bem-estar. Eleva a nossa frequência, nos conecta com o nosso divino, digamos assim. E uma forma, me pergunta, Marcelo, como é que a gente pode adentrar a quinta D, né? A gente fala tanto sobre expansão de consciência. Então, tem várias formas de a gente adentrar aí essa quinta D. Mas uma delas está aqui, disponível para todos, que é através da alegria. Né? Não é à toa que já existe essa máxima, rir é o melhor remédio. É algo que transforma e que transmuta, Tati. Eu sempre falo, né, que o meu cajado é o da alegria. E durante muito tempo eu tive uma dificuldade de entender isso como uma habilidade ou como um dom. Porque para mim é uma coisa tão natural e eu não tinha noção do impacto que isso gerava nas pessoas. E aí depois eu comecei a falar, não, gente, mas não é todo mundo que tem um campo que vibre na alegria, né? Claro que eu não sou alegre o tempo todo, ninguém é. Sim. Mas, assim, eu consigo me conectar com esse padrão e é muito engraçado. Teve uma vez que eu estava numa cidade, meu irmão mora no interior, e eu estava numa cidade com ele e com a minha cunhada, e aí ele falou assim, porque o pessoal daqui é muito... tá sempre mal encarado, o pessoal é meio mal educado, até no comércio, não sei o quê. Saímos, né? Aí fomos na padaria, no mercadinho e tal. Ele falou assim, esse negócio que você faz de vibração, não sei o que, deve funcionar, todo mundo é simpático com você. Aí eu falei assim, mas é porque já chego sorrindo. É isso. É o teu caso. Aproxima. Você já chega quebrando qualquer barreira aproxima. que tenha. É muito raro, acontece. Outro dia aconteceu. Eu fui num salão em São Paulo. E, gente, chegou uma hora que eu falei assim, agora é uma questão de honra. Essa cabeleireira, ela vai sorrir comigo. Mas não conseguia. Mas, assim, difícil isso, hein? Mas eu bem acho raro, isso... é bem raro. Até porque eu não faço isso de forma consciente, né? Agora, assim como o riso, a gente pode ter, né, outras coisinhas no dia a dia, pequenas dicas que eu queria que vocês dessem, que facilitam. Porque a gente... tem a ideia meio que utópica, né, mágica, e a internet, cada dia com os gurus da internet, da espiritualidade, isso é vendido né, o tempo todo, assim, de que a gente vai para a quinta dimensão e a gente vai ascender. E não é isso, até porque é um processo, né? E eu imagino que seja um processo, tudo bem, algumas pessoas dão um salto quântico, acessam uma realidade paralela. Eu vou ter um episódio aqui com o Tiesco Carnevale e com a Meire J. Costa, com certeza falaremos sobre isso. Mas, assim, são saltos, né, que você dá, ir lá e visitar, como a Michelle bem falou. Né? Então, assim, que dicas vocês dariam no dia a dia para que a gente consiga tentar manter o nosso padrão vibracional um pouquinho mais alto, de forma que a gente acesse mais vezes esse estado de quinta dimensão? Eu vou até pegar um gancho de uma parte que você falou. As pessoas têm a imaginação de que a Terra 5D, na verdade, vai abrir um portal, você vai dormir na 3D e vai acordar na 5D. Isso não vai acontecer. É uma transição que acontece e o padrão vibracional, na verdade, a Terra já está vibrando na quinta dimensão. A humanidade não. Então, existe um padrão interior de elevação. Então, essa questão a gente não vai acordar na Terra 5D, a gente vai fazendo uma transição. E é aquilo, a gente já está fazendo, atingindo essa vibração mais elevada. Agora, precisamos ter uma coerência vibracional. Por quê? Porque não adianta você falar assim, eu penso positivo, eu sinto positivo. Mas nós não somos só pensamento, sentimento e emoção. Existe uma infinidade de outras questões que nós temos, bagagens que trazemos, heranças transgeracionais, heranças ancestrais, heranças genéticas.
crenças, bloqueios, medos profundos, que trazemos alguns de outras existências e outros que são alimentados no nosso dia a dia. Tudo isso vai criar o quê? Vai criar uma base de dados sua, uma base frequencial. E essa frequência é a sua assinatura energética. Então não adianta você enganar energeticamente do tipo, eu só penso positivo. Não, ai, não, eu sinto positivo 24. Ninguém sente positivo 24 horas. Às vezes dá aquela raivinha, né? Ninguém é iluminado assim, né? Isso é uma utopia. Ou pessoas que querem se passar por isso. Nós não somos assim. E não é uma coisa de nível máscaras. mental. Foi o que você Não. falou. Como é frequência, é vibração, você tem que, de fato, estar vivendo aquilo. Não tem como enganar o universo, né? E assim, aí eu entro até um pouco com o enfoque do que eu trabalho, que são os registros acásticos, que são as terapias com a mesa tridimensional e tal. O que a gente faz? Qual é o objetivo do trabalho? A gente acessar essas outras realidades, acessar esses campos infinitos que nós temos, para quê? Para liberar esses medos, esses bloqueios, essas dores, esses traumas que nós carregamos por diversas experiências, e dessa forma você começa a fazer o quê? Você começa a limpar o teu campo, transmutar energias, se curar. Quando você começa a se curar, você está mudando quem você é no agora. Se você acessa outras realidades, outras vidas, outros o que quer que seja, até a sua herança transgeracional, os seus ancestrais, você está trabalhando situações no seu momento de agora, que refletem em tudo que você é. Então, quando você acessa essas informações, limpa o campo, pura, trabalha em tudo isso, você está mudando quem você é no agora. E automaticamente, se você está se tornando uma versão aprimorada e curada de você mesmo, você está elevando seu padrão vibracional. Então, automaticamente, a sua assinatura, o seu campo, ele expande. E você começa a vibrar num outro patamar. É E sensacional. uma outra forma também, né? A gente falando de emoções, que ela falou de traumas, bloqueios que a gente vem adquirindo, né? Ao longo de vidas, ou em outras vidas, ou até nessa mesmo, né? A psicoaromaterapia também trabalha em cima do nosso campo É um vibracional. excelente recurso, né? Nossa, Tati, assim, a psicoaromaterapia, né? É até um termo meio que novo, né? As pessoas conhecem mais a aromaterapia, que é a terapia com os aromas, com os óleos essenciais. Agora, em se falando de psicoaromaterapia, é uma terapia justamente que trabalha em cima das emoções e dos sentimentos. Então eu falo, a pessoa não precisa, por exemplo, acreditar no óleo essencial. Mas se ela passar pela experienciar, gente, os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas. E a gente vê que nossos antepassados já se tratavam, tem os índios. A minha mãe me levava na Dona Mariana, que era uma benzedeira. Gente, eu lembro pequeno, uma senhorinha bem velhinha, e benzia lá com as plantas. Então, as plantas têm esse poder, né, de limpar o nosso campo. Tem a famosa pimenteira, tem aquelas pessoas que são conhecidas como seca pimenteira, sai de baixo, né? Eu chamo de vampiro astral. Vampiro astral. Então a gente Suga a tua energia precisa toda. se blindar também de várias formas. O trabalho da nossa querida Michele é incrível, né? De acessar os campos, registros acásticos. E também tem vários, né? Outras ferramentas, né? Outras ferramentas que a gente pode se utilizar. A psicoaromaterapia é uma delas. Você sabe que eu uso muito os óleos essenciais para fazer banho também? Porque é mais prático, né? Sim. Então, às vezes, a gente não tem tempo de ficar Alecrim, fazendo. pegar a erva do Você alecrim, pega o óleo essencial. Eu tenho um negócio Olha. cheio de óleo essencial, de tudo que você possa Olha imaginar, que eu vou isso. fazendo só minha alquimia ali, jogando tudo dentro do balde É uma alquimia, é uma alquimia. e tomando banho, porque realmente muda o campo. Muda o campo. Por quê? Porque, e principalmente, quando a gente faz trabalhos assim de limpezas energéticas e tal, quando você depois toma um banho com as ervas ou com os próprios óleos, aquela energia que você trabalha no trabalho, que ela começa a sair, o banho lhe ajuda a limpar e requalificar o seu campo. Não é sensacional? Agora, além, né, do acesso aos registros acásticos, além da aromaterapia, nós temos também os cristais. Sim! E a Michele está lançando, a gente já vai falar desse aqui, que é o seu antigo, mas a Michele está lançando esse livro,
Cristais, Manual de Ativação e Cura. Eu participei do finalzinho da edição dele, que eu estava produzindo, na época, um curso da Michele, no Rio de Janeiro, e ela estava assim, que nem mãe, né? À beira da... Mas livro é isso. Gente, mas ela estava numa coisa, numa empolgação, e eu estou muito feliz agora de estar vendo o filho aqui pronto, né? Então, conta pra gente um pouquinho. Fala Olha, também do oráculo, porque tem uma questão só, antes de você falar, Mi, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, a gente sabe que todas essas informações estão dentro de nós. Basta a gente estar presente no aqui e agora, consciente, e acessar. Mas ainda estamos, justamente porque estamos na terceira dimensão, a gente ainda precisa de alguns rituais, né? O nosso mental ainda é muito poderoso, então a gente precisa ter ali na mão, né, de repente uma pedra, um cristal, mas na verdade se a gente entrar na frequência daquilo, a gente acessa. Né? Então, enfim, estou falando um pouquinho por causa da história do oráculo, né? Que é muito bacana o teu insight. Então, mostra para o pessoal e fala um pouquinho do teu livro. Então, esse livro, na verdade, inicialmente, ele ia ser um e-book que eu ia disponibilizar para os meus alunos. Só que quando eu estava fazendo, eu já estava lá pela página 80 e tanto. Eu falei, gente, isso aqui não é um e-book, isso é um livro. E aí eu comecei a trazer ideias aqui, porque a gente sabe que você não precisa ter um cristal para ativar aquele potencial. Se tudo começa na sua intenção, se tudo já existe e tudo parte do princípio que você intenciona algo com força e com vontade, você não precisa ter o cristal. Então, aqui eu trago uma nova forma também de... Além dele ser um dicionário de cristais, a gente tem mais de 50 cristais dos que a gente mais utiliza. Aqui ele vem falar sobre as características de cada cristal, mental, emocional e energética, como limpar, como energizar cada cristal e um decreto de ativação. Só que se você não precisa ter um cristal para ativar aquele potencial, você pode ativar ele etericamente. E eu trago muito isso aqui, porque eu sei que às vezes a gente não tem como ter todos os cristais. E eu também não teria como colocar a ilustração de todos os cristais. Então, como você trabalha com cristal sem saber como é esse cristal? Então, eu tive a ideia, depois de muito pensar, falei, vou colocar um QR Code dentro do livro, para que as pessoas possam escanear, baixar e mandar imprimir. Maravilha, esse oráculo. E o oráculo, ele tem todos os cristais que tem no livro, com um decreto e um decreto de ativação. Então, você não precisa mais ter todos os cristais que você quer ter. Você pode simplesmente sintonizar com aquela energia, olhando, aqui está a Sugilita, olhando para aquele cristal, intencionando. Você pode posicionar ele em qualquer outro trabalho de cura que você vai fazer. Você pode posicionar eles nos seus chakras. Você pode fazer o que você quiser. Criar o seu próprio ritual. Exatamente. Sem A ideia é precisar essa. ter esses 80 cristais. Né? E a natureza também agradece, porque a gente sabe que está tendo um comércio monstro de cristal também, né? Então a natureza também agradece, porque a gente não está lá cavacando a terra para tirar. Deixa eu falar, cavucar a terra. Olha isso, ela está pegando aqui, está captando. Eu sou engenheiro civil de formação, né? Eu entrei com 16 anos, me formei com 21, muito cedo. E numa época eu trabalhei 7 anos como engenheiro. Então eu fiz algumas pavimentações e tudo mais na zona oeste do Rio de Janeiro. E numa época a gente escavando lá próximo ao rio, né? Com a retroescavadeira. Assim, quando eu já fiz curso de cristais. Já fiz tudo que você possa imaginar, cristalografia, tudo. E achamos 600 cristais ametistas. E eu botava aquilo num saco, botei na mala do carro. Eu sei que era mochila, Michele. Eu distribuí ametista para todas as amigas na época. Também faz eu não te isso. conhecia ainda, Não, né? Gente, que incrível. Mas você também faz isso. Eu me lembro que no curso que você fez, você teve esse cuidado, né? De aproveitar umas sobras, entre aspas, de cristal que iriam pro lixo. Não ia fazer nada. Quando a retro escavou, eu falei, que é isso? Já conheci os cristais e eram brutos, lapidados. Nossa, cada um mais lindo que o outro. Nossa, ai, meu sonho. Olha era isso. meu sonho. E é o segundo livro da Michele, porque a Michele tem o Registros Acásticos, que foi a estreia dela como escritora. Esse eu tenho. Esse tem uma história muito engraçada, gente. Michele me deu o livro. Aí eu comecei a fazer a leitura comentada, um quadro no meu canal, eu e minhas ideias doidas, né? Que eu vou tendo as ideias, vou fazendo depois para dar conta das ideias que são elas, né?
Aí eu tava lendo, tudo bonitinho, todo dia tinha um capítulo, uma leitura, não sei o quê. E aí eu fui, não me lembro se foi meu aniversário de casamento, o que que foi. A gente foi para uma pousada lá em Petrópolis mesmo, eu e o Márcio. E eu tive a feliz ideia de, vou aproveitar um outro cenário e tudo mais, vou levar um livro para ler. Beleza, gravei 2 vídeos, foi tudo que eu consegui. Aí gravei 2 vídeos. Cadê o livro? Não voltou para mim de jeito nenhum. Não trouxe o livro. Sério? Aí liguei para lá no mesmo Sumiu? dia, liguei pro hotel, mandei mensagem, tirei a foto porque eu tinha o print de como era. Falei, gente, está com uma dedicatória para mim. Ninguém achou o livro. Eu não consigo acreditar que alguém pegou um livro com dedicatória, né, e não devolveu no Achados e Perdidos. Então, eu falei, desmaterializou esse livro. Simples assim. Gente, já acessou, ó. E aí a Michelle falou, eu te dou outro, Tati. Aí ela me deu outro com a dedicatória ainda mais bonita, porque a gente já tinha mais amizade ainda. Há pouco tempo, teve uma chuvarada lá em casa. Eu moro numa coberturinha. E choveu pra caramba. Eu nem estava em casa, eu estava em São Paulo. Meu marido falou, olha, caiu um monte d'água em cima de um monte de livro, não sei o que. Eu consegui salvar os livros, mas a parede ficou até manchada. Qual era o principal livro que sofreu com a chuva? Registros Acásticos da Michelle. Tá, ainda dá para você ver, enfim, a dedicatória tá lá. Isso. Cara, é surreal. Surreal. Aí eu falei para ela, eu não sei se é para eu voltar a ler esse livro no Leitura Comentada ou se é para eu não ler e o povo comprar para ler em casa, porque é muito engraçado. Não, e aqui, assim, eu conto toda a minha trajetória na espiritualidade de mais de 35 anos. Conto do contato físico com os extraterrestres, conto de toda a minha trajetória, inclusive com registro acástico, antes de eu saber que existia registro acástico. Então, esse livro, enfim, ele foi premiado, e até foi engraçado, porque esse livro foi o seguinte, eu me tornei escritora de livros com esse livro. E um mês depois do livro ser lançado, eu fui convidada a receber uma premiação no Salão do Livro em Genebra. Eu falei, gente, isso é piada. Michelle. Aí eu falei, não, acho que isso aqui é algum golpe. Pois não. Fui lá, recebi o prêmio e depois ele virou best-seller. Nossa. É isso aí, E é eu muito gostei, fiquei gostoso feliz, também. fico Ele tem honrada. ele tem uma Nossa. leitura muito gostosa. Então, gente, esses daí são os livros da Michelle, querida. Agora, eu tenho um presentinho para todos. Não estamos terminando ainda, não. Mas eu quero aproveitar o que eu ainda tenho coisa gancho. para falar aqui. Não, mas eu quero aproveitar o gancho. Bastante. E eu vou tentar te dar esse novamente. Vê se dessa Deixa vez ele com a história dele. coloca no cofre. Ele é um livro que já tem ele tem vida, gente. É mesmo. Até Ele vai e volta. Ele já tem vida. Mas então, olha Nossa, só, eu estou em Tati. parceria com a Arte 369, a gente fez uma coleção de camisetas e eu participei da parte, inclusive, da parte de criação e tudo mais, e eu trouxe aqui para os meus convidados um presentinho. Que chique, Espero que vocês gente. gostem. Com relação aos tamanhos, eu não garanto, mas M, enfim. pra mim é o certo. Uau! Nossa, M, please believe. Olha só. Esotérica! Linda! Adorei! Deixa eu ler o meu aqui. Nossa, I am realist, believe in miracles. Yes, essa of cara é course, essa, minha não é? cara. E a malha é Amei. super gostosa, né? Linda, Tati. Obrigado. Então, é uma forma Sou de realista, agradecer. acredita em milagres. É isso aí. Simples É a tua assim. vibe, né? Minha vibe. Tudo a ver. Então, é uma forma de estar agradecendo vocês nessa gente. primeira temporada. Muito obrigada de coração mesmo. Vocês sabem o quão é agradecemos. importante ter vocês aqui comigo, ancorando esse projeto. Né? Tá, Porque a eu ideia é essa. Só quero dar um recado. Pode dar vários recados, Não, porque que a eu gente fiz ainda tem agora- meia hora de programa. Ah, então eu é- acho, né? Não sei, eu tô meio perdida ali Tem com um ali um reloginho. tempinho ainda. Mas eu acho que é meia hora. Tati, você vê que está tudo conectado, né? Eu trabalho com a risoterapia, com yoga do riso, com a psicoaromaterapia, mas recentemente eu fiz uma formação em felicitadores. Não é facilitador, é um felicitador. A gente chama de Chief Happiness Officer. Ah, foi aquela que você fez aquela formação internacional, né? Foi da Internacional, isso aí. internacional. Tem 2 certificações, pela Mercy University e pelo Instituto Happiness do Brasil. E isso está me abrindo tantas portas, porque quando a gente fala em felicitador, a partir do dia 26 de maio entrou em vigor uma norma, NR1, que é uma norma regulamentadora. E ela obriga as organizações, elas terão que aderir a essa norma, porque senão vai gerar multas. E o que faz essa norma? Leva saúde mental para as organizações e para as empresas. A gente vê hoje um maior número de pessoas cada vez mais surtando, pirando cabeção, porque está na 3D.
Não consegue sair disso. E eu até falei num dos congressos, né? Comentei, não tenho nada contra, mas a gente tem que saber onde a gente vai doar a nossa energia. Uhum. E tal, a grande maioria está lá na Matrix, com antolhos, acorda, casa e trabalho, trabalho, casa. E uma das coisas que deixa, eu acho, no meu modo de pensar, deixa a humanidade vibrando no medo, é Jornal Nacional. Entende? Os noticiários Os em geral, né? noticiários. A mídia ela adora multiplicar o medo, né? As pessoas É precisam impressionante. ter essa consciência, gente. Eu até com a minha mãe, parece que eu sou o pai dela, eu dou bronca nela, ela parou de ver Jornal Nacional, mas as pessoas estão lá sintonizadas no medo. Então, ali é medo do início ao fim. Medo do início ao fim. É. Então fica complicado. Eu sou da jornalista por E pra- formação, e mas pra eu sempre quem- falo, eu sou de uma época em que ainda havia um compromisso com a imparcialidade. Uhum. Você ouvia os dois lados da história de forma neutra e deixava que o telespectador chegasse à conclusão dele, com exceção, claro, dos articulistas ou colunistas, que aí, ok, o cara põe a opinião dele ali mesmo e tudo bem. Mas a gente sabe que não é mais assim há um bom tempo. Não, gente. E eu vou te falar, nem sei se algum dia foi assim e o negócio era meio maquiado. Porque talvez já fosse, só que de uma forma mais oculta. Mais sutil, eu acho. Eu acho que assim, a E gente agora eles estão sempre foi botando pra manipulado quebrar, e agora que o negócio está manipulado. escancarado demais, Escancarado. mas e aí você vê, né? Quando o pessoal que não assiste, ainda tem depois o Jornal da Meia-Noite, então aquele momento que você sofre a hipnose mesmo. Isso. Porque você já está naquele estado de sono, recebendo só Teu aquela inconsciente informação e acabou. Acabou. Sem filtro, né? Sem filtro. Você recebe aquela energia, aquele padrão vibracional, né? Gente, Aquela dá até- frequência, E você sem filtro começa nenhum. a tomar Vai dormir com tranquilidade. aquilo, exatamente, entrando no teu Lógico. subconsciente. Tem as subliminares, São né? mensagens subliminares. As mensagens É. subliminares. Que reforça as crenças limitantes que nos aprisionam na lógico. Matrix. E a hipnose, né? Porque ali você já está num estado que você já não, você está entrando no estágio beta, já está Isso. entrando para teta, às vezes, Pro porque tem gente que alfa, dorme com a televisão ligada. Eu E fazia ali muito você está isso. sofrendo hipnose. Você está reprogramando o seu subconsciente com informações de medo, de dor, de catástrofe, de um monte de Violência, coisa ruim. Tudo. É. E aí não tem como você viver, acordar no dia seguinte limpo daquilo. Você está totalmente poluído. Fora que a televisão abre um portal ali dentro da sua casa É. e energeticamente, em todos os sentidos, é péssimo. Isso É eu não péssimo. sabia, que interessante. Abre portais. A tecnologia tem esse... Se você, do mesmo jeito que você bota uma frequência solfégio tocando na sua casa, um Faz mantra, sentido. e que você está trabalhando energeticamente, beneficamente a sua casa, aquelas informações negativas sendo faladas e proferidas ali, às vezes por uma televisão que não está nem passando para ninguém, ela simplesmente está ligada, porque isso vira hábito, Isso, é automático. você começa, aquilo ali fica impregnado na tua casa. Pessoa- Sabe? é. E aquilo ali, o que acontece? Aí vamos entrar para o campo das energias, Tá. né? Essas energias, elas começam... o padrão de repetição, vamos supor, você está ali vibrando em formas de pensamento. Uhum. Com o tempo e com a repetição, essas formas de pensamento, elas ganham realmente forma. Uhum. A televisão, ela falando ali sozinha, ela vem alimentando essas formas de pensamento Uhum. que vão ficando grudadas nos seus móveis, nas paredes e no seu campo. Então chega uma hora que essas energias, elas ganham vida, elas se transformam em seres energéticos que começam a drenar a sua energia, Ou o seja, campo você da sua mesmo está criando casa. obsessor, né? Mas é isso. Exatamente, exatamente. Porque você alimenta o obsessor, é você que alimenta. E começa ali uma relação simbiótica, né? Simbiótica, ele vai, suga você, você vai, ele te induz a você pegar mais gente, aquela energia, é um ciclo. É um ciclo vicioso, não virtuoso, é vicioso. E as pessoas não têm essa consciência. Não, e aí ouve o que a gente está dizendo e diz que é abóbora, que é né? besteira, que é besteirada. Então a gente está aqui para realmente expandir, para fazer acordar, gente. Acorda, alô, acorda. Passou já da hora. Você falou uma coisa antes que eu acho super importante pegar o gancho, que é essa questão dessa normatização, né? Da questão da saúde mental e tudo mais. Por quê? Eu acho mega ultra importante. Todo mundo que me acompanha sabe que eu ainda tenho, porque eu tô querendo desplasmar isso do universo, mas ainda tenho transtorno de ansiedade, ainda tomo antidepressivo e tudo mais. Então, assim, eu falo
com propriedade, o famoso lugar de fala que está na moda. Eu posso falar disso. Uhum. Eu acredito que vai ser mais uma grande falácia. Por que mais uma grande falácia? Porque para você mudar dentro das empresas, das corporações, para você mudar a forma de olhar para esse funcionário, porque não é simplesmente você botar, agora temos que viver saúde e bem-estar. Não é assim que funciona. Você, A como mudança você é faz isso se o cara gradativa. trabalha 13 horas, se a mulher acabou Não, de, na verdade, de ter eles- filho eles e não estão- pode amamentar em olha casa? só, na verdade, eles se o estão filho do outro tá soprando. doente, não pode... Eles assim, estão não soprando para existe. refrescar o teu campo. É assim, Ah, eu vou te tá. chicotear, mas eu vou soprar aqui, fazer um carinho em você, para você se Porque é sentir muita valorizado, coisa já porque na verdade não vem ao é. longo da vida. Porque assim, eu vou ficar muito feliz se uma empresa quiser me pagar para me levar para fazer um talk show para falar sobre isso, beleza. Só que assim, isso é uma prática de dia a dia, é uma mudança, é uma quebra de paradigma, É é uma uma quebra. mudança de status quo. E isso não acontece do Da dia noite para pra noite, noite, porque não, uma do dia lei pra foi noite. aprovada. Você sabe que eu Entendeu? trabalhei Mas numa isso para ser multinacional. implementado vai demorar, é um processo, né, Ou Tati? seja, quando tiver implementado de fato, Aí já todo mundo tá já doido mesmo. desencarnou, já o povo desencarnou. Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É. Isso é, assim, isso é muito sério. É. E lembrando das comorbidades, a ansiedade anda ali junto com a depressão. Então, Nossa, assim, lado a lado. isso, e o que gera de custo isso para a saúde pública é absurdo. Seria tão mais simples investir É uma na prevenção. máfia também, né? Uma máfia da medicina. Não quer que ele traga cura para as pessoas, porque o remédio, você vai se internar. É um absurdo que é um exame de tomografia, ressonância magnética. É uma máfia, gente. Eu fiz uma entrevista com... Eu gosto muito de dar crédito para todo mundo. E eu fiz uma entrevista com o Ozzy Pena e ele falou uma coisa que eu achei tão Cara, interessante. o Ozzy, aniversário do Ozzy, fala. Ah, é? É. Hoje, no dia da gravação? É, dia Que do legal. aniversário dele. E ele falou uma coisa que eu adorei. Eu falei, Ozzy, eu vou usar muito isso, mas eu sempre vou citar seu nome. Porque ele falou assim, a indústria farmacêutica, ela trabalha para a gente viver num limbo. Entre Exato. morrer, porque não é interessante para eles, e ficar saudável, que também não é. Eles Então, querem a vamos gente mantê-los trabalhando, doentes. produzindo e ao mesmo tempo doente para estar consumindo a Lógico. medicação. Gente, por que você anda aqui pelo menos na Barra? Tá Uma pensando farmácia nisso, do lado da meu marido outra. sempre fala Uma do lado isso. da outra. Tem uma no quarteirão aqui na esquina, uma de frente para outra. Meu marido sempre fala isso. Estão Ele fala assim, cheias. gente, o que mais Gente, quer é cada Não, é dia. impressionante. Petrópolis também. É muita farmácia. Posso falar uma É. coisa? Eu não tomo remédio há trocentos anos. Não tomo, Tati. Sabe? Então isso aí a gente... Vamos lá, eu sempre fui a pessoa que vibrou, que vibra, não é que vibrou. Sempre vibrei e continuo vibrando. Mas não é papo da boca para fora, porque isso eu tiro por mim. Não tomo remédio há séculos. Na minha casa, eu morava numa casa, eu já fiz fitoterapia, um curso, nem pensava em fazer aromaterapia. Isso deve ter uns 20, 30 anos atrás, hein, Michele? Não conheço, não. Eu tô fazendo 25. Tenho 20, tenho 30. Tô fazendo 25. Olha, eu plantava, gente, na minha casa, tinha mais de 20 tipos de plantas. Novalgina, terramicina, arnica, saião. Então, há 30 anos atrás, eu já Novalgina fazia é uma tintura. planta? É, Novalgina Eu é também uma não planta. sabia, É uma planta. Novalgina, terramicina, arnica, saião. Eu fazia tinturas. Então, olha só, eu já estava, acho que, o pessoal lá em cima já tentando, Marcelo, vai por esse caminho. Enfim, a gente vai Você e sabe que eu volta. faço tintura lá em casa? Se você abrir o armário do banheiro, é cheio de pote de vidro. Mas você pega as plantas Não, para fazer? eu pego, por exemplo, eu compro arruda, um exemplo. Então, Aí eu boto com álcool de Álcool de cereais, cereais, fecho. Então, isso. assim, quer tomar banho também? Mistura aqui. olha aqui, uma bruxona Tem alquímica. um monte, Alquimia aqui, tem o gente. boldo, tem, assim, essa tintura tem o de boldo, de guiné, que guiné é Então, ótimo para Pra afastar o limpeza, obsessor. isso. É, tem Arruda, vários. guiné. Eu fiz um banho um dia desse, alecrim, que é Tirar uma pra dar foto, alegria. vou te mandar. Alecrim eu gosto de colocar quando eu vou tomar banho. Aí eu deixo a água quente, Ah, aí eu pingo umas óleo gotinhas essencial, aí, do óleo já essencial de fica alecrim. maravilhoso. Aí fica o banheiro todo. Você pode pegar um balde, a gente estava comentando, acho que era você ou eu, Michele, Não, foi não com a sei. Michele. Já, ao invés de pegar a erva, pega o óleo É essencial. porque tem erva que a gente não encontra em óleo essencial. Tem erva que nem encontra, mas se não tiver, se tiver óleo é mais prático. Uma gotinha, gente, o óleo essencial é a alma da planta, né? Uma gotinha de óleo essencial, escuta, uma gotinha de óleo essencial equivale a 28 xícaras e meia do chá daquela planta.
É Vai muito Agora, forte. olha, um disclaimer aqui, né? É importante a gente chamar a atenção. Tem uma diferença enorme, gente, entre óleo essencial e essência de. Não tem Tá? nada a ver Não uma coisa com a coloquem- outra. Se Não tem nada- colocar a essência de. Quando você vai em loja de produto natural, normalmente eles colocam juntos. Então tem que tomar muito cuidado, porque a Isso. essência dela não é pura e se você colocar na Não. pele vai dar ruim. Pelo amor de Então, Deus. assim, tem que ser o óleo essencial. E aí temos É. ótimas marcas no mercado. Tem que saber a A procedência da procedência, empresa que está fazendo o envasamento do exatamente. óleo essencial. Isso é muito importante. Porque isso é muito sério, tá? Então, e também não estamos dizendo aqui para ninguém parar de tomar medicação, tanto é que eu mesma Não. comecei essa conversa dizendo que eu mesma tomo. Agora, eu acho que é importante a gente se reapropriar dessa escolha É. e não fazer no piloto automático. A gente entender que tem a opção de seguir pelo natural. Sim, Quero ir pela indústria farmacêutica, ok. é a escolha de É cada uma um. escolha que eu estou fazendo, mas de forma consciente, Uhum. sem ser de forma automática, sendo levada a repetir esses padrões da terceira Até dimensão. porque, olha Você só, vê que a conversa vai e vem, a gente está na 3D, Ó, falando sobre. Tá vendo? Olha É o quantas campo, dicas tá estão indo, surgindo tá aí, indo. gente. Olha só, eu não tomo medicação, mas eu entendo que em determinados momentos da vida Aham. você precisa Precisa. sim. Então, é você. O que você faz numa situação que esteja ruim mesmo? Procura um médico, se for necessário, faça uso da medicação, mas entenda que a medicação vai estar trabalhando na consequência. Ela não está trabalhando Ela não, na na raiz. causa. Não. Então, você tem que buscar, sim, outras formas de cura, de trabalho, de equilíbrio, de harmonização, para que você, em algum momento, consiga sair disso. Até chegar num ponto em que você foque na saúde e não na doença, que você É. consiga focar na prevenção, né? Você já está com a Agora tua você energia sabe. tão organizada e tão equilibrada que você já consegue focar justamente na prevenção. Isso é maravilhoso. Aí é 5D. Eu trabalhei numa empresa, vendo? numa multinacional. Há muitos anos atrás, quando eu entrei, eles ressarciam a gente apresentava a nota da academia, não sei o que, nessa época eu fazia yoga, e eles ressarciam a gente. Mas não é porque eles eram maravilhosos, entendeu? Existia ali uma ideia legal, mas por outro lado eles chicoteavam a gente. Então, é aquela É o morde história, a não sopra que você falou, né? Morde a sopra. É o morde-a-sopra. Então, assim, ó, eu te bato bastante e você vai lá, faz academia para dar uma desanuviada, Eu já entendeu? estagiei numa multinacional também que tinha dentro da multinacional, tinha um salãozinho de beleza, tinha... é surreal, tô lembrando até que na época eu namorava o Márcio e ele adorava que tinha uma panqueca lá, então às vezes a gente passava a noite fora e ia tomar café da manhã lá. E aí tinha um restaurante super, assim, americanizado, né? Mas, enfim, uma delícia. E tinha uma academia. Então, era bem isso mesmo. Passem o máximo de tempo possível aqui, dentro da empresa, né? A ideia Cuidem da saúde de vocês, show, mas aqui, não saiam daqui, né? E a gente ficava que nem ratinho de laboratório. Mas eu acho que a gente está despertando. Chegava mais cedo, saía mais tarde para poder ficar lá fazendo Sim, essas coisas. Tati, mas eu acho que quando a gente tem essa consciência, a coisa já começa a mudar de figura, Sim. sabe? E é isso que a gente está querendo aqui, né, no papo, e isso passar para a maior parte das pessoas, justamente essa forma de expandir a consciência, sair desse piloto automático, sair dessa matrix, sair dessa coisa do noticiário. É meio complicado o negócio. É orar e vigiar. É um processo. A gente tem que estar orar e comprometido, vigiar. porque é um processo. E uma coisa que vocês falaram antes, você falou, Marcelo, que eu acho super pertinente, é a questão das emoções. A gente está na terceira dimensão. Então, a gente, assim, tem que acolher. Você está com raiva? Michele falou isso também. Você está com raiva? Acolhe. Lógico. E isso, cara, é a base do meu trabalho na questão do autoconhecimento, porque é tão rico quando você já consegue perceber as emoções, nomear as emoções e se apropriar delas. E ok, tá, tô com raiva, tô com inveja, tô com ciúme, tô triste, tô frustrada, tô decepcionada, beleza, isso faz parte, né? Mas não deixa aquilo tomar conta de você. Não. Posso falar uma coisa muito interessante? Pode Que falar eu tudo, amor. né, tenho feito algumas mentorias e uma das emoções que está lá na segunda tabela de consciência Hawkins, né, que faz todo sentido, é a aceitação. Olha, Que é na faixa é vibração. acima, um que pouco, é acima. Ela deve estar é, junto fica com a no gratidão, meio. não tá não? Não, Não, ela tá fica no meio. Um pouco Então, acima do meio. É isso aí, e no meio. é ali na aceitação, quando você aceita Mas- que você
Gente, É assim. isso é fundamental, a aceitação. Primeiro, sempre tem aquilo. Aceita que dói menos. A pessoa já ri. Eu não vou mudar. O que aconteceu E a foi... gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse movimento que tá virando uma seita da nova era, Aham, tá virando todo uma mundo seita. todo mundo agora. Só existe a perfeição. Então, você às vezes fala assim, mas eu sinto raiva, mas aquilo me chateia, mas eu dei um grito. E aí você se sente menos porque você agiu daquela forma, porque você reagiu. E eu vou te falar, a melhor coisa que tem às vezes é você dar um grito. Lógico, Porque botar pra você fora. tira aquilo de Lógico. você e você fala, e agora? Tá tudo lindo. Tô nova de novo. Mas isso é certo, E do que segue- engolir o segue o sapo. Quantas fluxo. pessoas vão engolindo sapo? E aí você fica doente. A doença, lógico, a doença antes de chegar no doente. físico, acontece primeiro no campo emocional. Então, se a pessoa não bota pra fora, não extravasa, vai engolindo sapo, filhinha, mágoa, e a grande maioria se encontra nesse estado, mágoa, ressentimento. Mágoa é má água na psicologia, má água. Nosso organismo é o quê? 70% composto de água. Tem até o Dr. Masaru Emoto que faz aquele experimento. Aquele experimento, Gente, né? com palavras, ele bota aqui palavras vibração. na água, escrito felicidade, amor, outras ódio, raiva, e a molécula Fica depois alimentando congela, a molécula ele tira foto, é uma mandala linda com as palavras positivas e com as de baixo padrão é feiosa. E tem experimento com arroz também, Com né? arroz, que ele fica mofado, gente, com plantas, eu passo isso em palestra, as plantas, a gente falando, palavra falada tem poder. E tudo isso está junto e misturado. E a gente está no automático e falando, ai, meu Deus do céu, a vida dá uma porcaria. E eu quero morrer. Não fala isso nem brincando. Nem Não, e outra Eu coisa. cancelo na hora. Eu aprendi no Teta cancela, Healing. cancela. Cancelo. Você pode falar, tem dá o que? A apometria também, ó. Cancela. E a própria alegria Instalando. é o Boa. que cura tudo isso. É a frequência da alegria, do riso, de você se conectar com coisas que sejam positivas, Gente, mesmo aqui. que não sejam reais, Todo arrepiado. mesmo que seja através de um filme. Nossa, é. É você se conectar com isso é que vai fazer você trazer a cura. E ali é a mudança de paradigma. A gente começar a entender que a forma que a gente se vê, a forma que a gente vê o mundo, que vê a realidade que a gente está habitando, é a forma que vai traçar tudo que nós somos. Quer dizer, a gente estando presente no agora e consciente das opções, né, das alternativas que a gente tem e das escolhas que a gente está fazendo, a gente está definindo o nosso amanhã. É isso. E aí a gente retoma o poder pessoal, para de entregar para quem quer que seja da Matrix, né? E, ok, você vai ter as consequências daquela escolha que você está fazendo, beleza, mas é um aprendizado, é uma evolução e faz parte, Sim. né? Não existe erro, existe aprendizado, né? A gente aprende Agora, com o os erros. importante é que sejam escolhas Isso é nossas e de maravilhoso. formas Lógico! de formas Você se torna... conscientes. Nossa, a gente É. aprende pra caramba com os erros, faz parte. E assim, esse é uma grande questão de várias pessoas que eu vejo. Elas não fazem porque elas estão querendo beirar a perfeição. E a perfeição não existe. A perfeição é você errar e você ir Lógico. lapidando, consertando as arestas. Começa a fazer agora. É agora. Depois você conserta. Tem um ditado, quem você é, começa agora. Agora. Começa agora. E a pessoa, você falou uma coisa certa, a gente precisa plantar novas sementes, porque o momento presente é o único que nós temos aqui em mãos, é agora, que está acontecendo aqui o podcast. Lá de trás já era, não é o Marcelo, nem a Tati, nem a Michelle, passou. Então as pessoas precisam ter essa consciência de que, primeiro, elas precisam querer mudar. Uhum. Por quê? É a boiada. Ela está sempre fazendo lá a mesma coisa. E não é segunda-feira, é Não, hoje. É hoje, agora. agora, não tem essa de segunda. Vou começar a segunda, uma dieta segunda. Vou começar. Não, começa na quarta, na terça, qualquer dia. A Quem Meire você J. começa Costa agora. sempre dá um exemplo que ela fala assim, você tá na merda quentinho. E fica lá, Né? se mexeu, ferrou. Tá lá, não, tá cômoda, tá lá. Exatamente, Tá no tá quentinho, desagradável, não mas tá mexe. quentinho. Mas tá quentinho, mas você ali tá acostumada. Você tá Você tá acostumada. Se mexeu, sentiu frio. Ferrou. Ai, que estranho esse ambiente. Aqui tá É. Porque frio. quando você sai, quando você quebra um paradigma, quando você rompe uma crença, enfim, qualquer coisa assim, você tá indo para um movimento que é Tem desconforto, desconhecido. tem Lógico. O desconforto. próprio cérebro, ele reage um pouco, porque tem ali um gasto de energia maior do que o normal quando você faz esse movimento para uma E- coisa que é nova. Não Ele é quer te deixar na zona de confortável. conforto. Ele quer te deixar na zona de conforto. Exatamente. O cérebro. Tem uma frase que eu até falei hoje no evento. Olha que top essa frase, top das galáxias. Atualmente, a tua mente atua ou mente? É muito bom. Olha que demais, gente. É, A nossa muito mente está legal. sempre querendo nos auto-sabotar.
Sim. inventando coisinhas que E só as acontecem aqui. racionalizações absurdas para não fazer, para não... Entende? É autossabotagem. É. Então a gente precisa ligar esse botão, ter essa consciência, gente. Orar e vigiar. Direto, Todo direto, dia, e não é direto. no outro não, gente. Não é É apontando o agora. dedinho pro outro, não. É pra e gente mesmo. Fala, não sei quanto tempo ainda tem aí de Temos ainda podcast. 15 minutos. Porque quando a gente, uma das coisas legais também da alegria, como a Michelle também falou, a gente sabe disso, que a alegria, a risoterapia nos conecta com o momento presente. O cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginação. Então, se você fechar os olhos, pensar em alguma coisa que está lá na praia, tomando uma água de coco, tomando uma caipirinha, imaginou isso, para o teu cérebro isso está acontecendo, tá? Mas o riso, o nosso cérebro também não sabe distinguir um riso real de um riso simulado. Então, por exemplo, não estou a fim de rir e a gente fica assim, dá aqueles risos amarelos. Não, se deixar, a gente ri do O riso início, né? pega, ele Sim, contagia, sim. gente, é algo incrível. E enquanto você está rindo ou gargalhando, você não pensa que se tem contas para pagar, você não pensa Você que não se lembra tem... da dor. Não Você não da lembrou dor. do frio. Olha, porque tá tá frio aqui, Rayane! Olha aqui! olha falar, não lembra... Peraí. Não, tá um friozinho gostoso, mas tá bom. Olha aqui, eu aprendi com a Cristina Cairo, né? Que ela fala sobre a psicossomática e tudo mais. O corpo fala, né? E uma vez, num podcast dela, ela falou assim, ria de fratura exposta. Aí eu quis ver aquilo, achei interessante. Rir de fratura exposta? Quem é que vai ficar rindo de fratura exposta? Então ela conta, escuta só. A outra Essa aqui tá rindo não só de tá rindo, ó. Muito bom. Ela conta o seguinte, na época da guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve a guerra e vários soldados feridos, né? E morrendo e tudo mais, outros com fratura exposta, literalmente, hemorragia e tudo mais. E teve um grupo que começou a rir de nervoso. Eu falo que o cérebro não sabe se o riso é real ou simulado. Então eles começaram a rir de nervoso e não morreram, mesmo com hemorragia. Depois chegou a equipe para resgatar, levaram eles lá para a tal da enfermaria, blá, blá, e perguntaram para eles assim, vem cá, vocês com hemorragia, e a hemorragia estancou, vocês não morreram, várias outras pessoas, né, colegas morreram, vocês fizeram alguma coisa? Aí um olhou assim, não fizemos nada. Aí o outro lembrou, não, a gente começou a dar gargalhada até de nervoso, porque ela explica que hemorragia é falta de alegria. Gente, dá até para arrepiar aqui. E quando você começa a rir, estanca a hemorragia. Ela até fala, cortou o dedo, alguma coisa, bota o dedo pro alto e começa a rir mesmo de brincadeira. E daqui a pouco... Um maluco. É sério, hemorragia é falta de alegria Gente, na linguagem do o corpo. Marcelo nos congressos é um barato, cara. Eu Porque ele conheci começa a ele. botar todo mundo pra rir. Eu Esse é vi. A sensacional. lembrança que eu conheço o Marcelo há Vou botar aí. 5 anos. Não, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes... Por aí, 30. vai. Então, e assim, a lembrança que eu tenho do Marcelo Gente, era a mas gente eles se rindo. reencontraram há pouco tempo, tá, gente? Isso que é Era legal, a isso gente que é bacana. rindo. Era rindo. Aí ele ficava assim, como é que você lembra disso? A lembrança que eu Que tenho memória era a que a gente Michele tem. gargalhando Mas do era, início até era. o fim. A gente Nossa, só gargalhava. Era. Nossa, foi muito bom, foi maravilhoso. Tá sendo Enfim, agora, né? né? Esse reencontro. Nada é por acaso, não, gente. Tem isso também, né? É. Nada é por acaso. Tudo acontece na hora certa. Isso é outra coisa que eu acho que é interessante também que está acontecendo agora nessa nossa Uhum. reconexão, né, conosco mesmo, com a Reencontro nossa de família almas. de reencontro de almas. Isso está acontecendo muito. É E bizarro. rápido. Mas É. são pessoas o quê? Que estão na mesma faixa de sintonia. frequência. Na mesma faixa frequencial. Por quê? Porque você já reparou que quando você começa a levar a sua vibração, você começa a trabalhar energeticamente e tudo, as pessoas, às vezes, o seu grupo de amigos começa a não ter mais sintonia, as pessoas, às vezes, naturalmente vão se afastando. afastam. Por quê? Porque as amizades, os relacionamentos, tudo acontece por conta de afinidade vibracional. Ali tem uma relação de ganha-ganha, as pessoas se afinizam. No momento que você começa a mudar quem você é, o seu ciclo de amizades começa a mudar também. E tá tudo muito bem, porque tem gente que começa a se agarrar nas raízes e não querer sair dali nunca mais e começa a entrar em sofrimento. Só que, na verdade, é um movimento muito cíclico e muito
pertinente que acontece justamente de uma reconfiguração interna que você está tendo. E eu acho maravilhoso quando essas pessoas se afastam, entendeu? Porque você fala assim, não, ali funcionou uma época, agora não funciona mais. A aceitação que dói menos, né? Que eu não falo do gente tem que aceitar. aceitar. Tem que aceitar. Tem pessoas É. que não... Gente, aconteceu de pessoas de amizade de 40 anos. A gente se afastou, mas normalmente, não teve briga, não teve nada. É o próprio Só não tem mais universo agindo. sintonia. Não tem mais sintonia, a É. faixa de Pra frequência conversar Não com a tem mais pessoa. não tem mais sintonia. papo. É. Não tem, gente. A gente está na nossa tribo. O que está acontecendo agora é que a gente está reencontrando a nossa tribo. É. Entende? Isso é sensacional. Isso é fantástico. Eu quero até aproveitar o gancho para convidar você de casa a compartilhar esse talk show, porque muitas vezes a gente se sente muito sozinho nesse momento, né? E a gente fala assim, poxa, queria tanto que meu marido, eu queria tanto que a minha esposa, eu queria tanto que o meu filho despertasse. E às vezes é um vídeo que chega na hora Que certa, dá o clique, não né? é? É um Reels, é um Story. Então, assim, compartilha, não fala nada. Só, eu vi esse talk show e lembrei de você. Porque a gente ajuda também esse movimento do despertar, né? Coloca na TV da sala, de repente o maridão tá passando, vai sentar do seu ladinho. Você fala, senta aqui, Ao amor. invés de ver noticiário, coloca a gente Troca, grandão coloca lá na TV no do bem. YouTube. Eu chamo que é TV do bem. Pega É isso uma aí. água ali pra mim, senta aqui. Mas sabe que isso aconteceu lá em casa, né? Porque o Márcio, meu marido fica vendo essa questão de algoritmo e tudo mais, né? Aí ele começou a assistir todos os meus vídeos para ajudar o canal. Deixava tocando. Deixa. E aí ele põe no aceleradinho, mas ele Passa assiste tudo. E ele começou a falar umas coisas assim, a perguntar, e aí reconhecia o nome de alguém que já tinha vindo no canal. Falei, você tá prestando atenção? Às vezes tem umas coisas que são legais. Hoje em dia ele assiste mesmo, ele presta atenção no conteúdo aqui do canal. Muito interessante. Muito legal. Você vê, começou assim, despretensiosamente. É. E hoje em dia ele Vai curte pegando mesmo. gosto, né? É, exatamente. O que é ótimo, porque aproximou a gente, porque eu tava dando um salto, né? No sentido. Isso que a tem Michelle Essa falou. questão dos casais, isso acontece bastante. Por quê? A gente está falando de relação de amizade, mas com o casal acontece também. Porque se você começa a subir muito, elevar muito, expandir muito, e seu companheiro, companheira não estão nessa mesma vibração, Pode dar. começa a acontecer uma dessintonização ali do negócio, né? É claro que você tem como trabalhar isso energeticamente, mas às vezes dá um certo trabalho. Aham. Aí, de novo, você tem que ver se o outro está interessado, né, em reconectar, porque é um novo contrato que é feito, na verdade, né? É um novo contrato que é feito, você tem que ver se tem interesse de ambas as partes. Se tiver, acaba que dá tudo certo. Se não, vai cada um para o seu lado e tá tudo bem também, né? A gente também tem que aprender a desapegar um pouquinho. Eu acho que o desapego também faz parte, né? Para mim é muito difícil, porque eu ainda sou muito controladora, mas eu acho que o desapego faz parte desse nosso crescimento, né? Então, meus amores, eu quero agradecer muito. Eu tô leve aqui, foi maravilhoso, viu, gente? E antes da Fantástico. gente se despedir de fato, por favor, fiquem à vontade para convidar todo mundo para ir para os canais de vocês, para os Instagrams, falem dos seus cursos, seus livros, Você suas fala mentorias. Então, bom, vamos lá. Primeiro eu quero deixar aqui o Instagram, que é o @eumarcelosantiago, tá? E falar 2, 3 avisos. Eu tô com um curso de aromaterapia top das galáxias, tá? E ali, mesmo que você já tenha um conhecimento em aromaterapia, ou para você que não sabe nada, ali você vai sair aprendendo a história de tudo dos óleos essenciais, como você pode preparar o seu blend, a sua mistura, né, que é uma sinergia, se você pode usar topicamente, ou pode inalar ou ingerir, enfim, o curso de aromaterapia, saúde e bem-estar, maravilhoso. Além disso, né, do felicitador, eu sou lá o líder do Yoga do Riso, então tenho levado isso para as empresas. Eu criei a Oficina da Alegria, Tati, que é algo assim surreal, que muda completamente. Você vê, a gente só conversando aqui, já mudou a nossa sintonia, né? Quando a gente ri, a frequência da alegria é algo que contagia mesmo. Então, a Oficina da Alegria é uma vivência que eu criei para as organizações, empresas, asilos, já levei para tudo que é lugar. É maravilhoso. E é isso, queria te agradecer aqui, minha querida, por tudo que... Foi esse bacana, programa... né? Não, foi além das minhas expectativas. A gente no início ainda ficou... E agora, Tati, você não falou nada. E brincando, não, quem sabe faz ao vivo. E fluiu a coisa maravilhosamente. A ideia é essa, justamente. Gratidão, a gente minha percebe que dá uma engrenada, de repente a coisa vai, né? E a ideia é essa. Tá, e é para terminar, para chegar aqui para Michelle e Gil,
É a psicoaromaterapia, que eu também sou um psicoaromaterapeuta, onde na sessão de psicoaromaterapia eu elaboro uma fórmula personalizada, um perfume personalizado, feito com os óleos essenciais. A gente falou do poder dos óleos essenciais que tem para liberar, neutralizar, trabalhar nessas emoções. E ainda de Portugal, que eu fiquei lá um ano, eu trouxe o baralho emocional. Então, eu resolvi agregar o baralho emocional na elaboração do perfume pessoal. Até rimou. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, manda lá, bate um tambor, manda um sinal de fumaça, manda um zap, um inbox lá pro eu, Marcelo Santiago, viu? Vou te Gratidão. mandar o querido. oráculo dos cristais para você colocar junto na tua sinergia. Opa, como Muito pode melhorar bom. ainda mais o universo? Vou adorar. Bom, o meu Instagram é @eu-sou-Michele-Gil, no YouTube Mercabativi, e eu tenho várias formações, no momento não tem nenhuma aberta, mas eu tenho uma formação em registros acásticos, que é uma formação de 2 meses, para que você aprenda a acessar seus próprios registros, acessar os registros de outras pessoas e trabalhar energeticamente em todo o conteúdo que vem. Tem uma formação também da mesa Merkabah Divino, que é uma ferramenta de cura, de transformação, que faz um desdobramento aí de várias partes suas, para fazer limpezas energéticas, espirituais, abrir caminhos e trabalhar tudo que você quiser. No momento não tem nada aberto, mas vai ter. É só seguir lá no meu Instagram, que quando tiver eu vou anunciar. Tem alguma coisa aberta, assim? O Ritual da Prosperidade, que é maravilhoso. Não, mas não tá aberto, já teve. Vai ter de Não, vai novo ter em agosto. Talvez No em portal? agosto, no Portal 88, que eu adoro o Portal 88. 4 Pra mim, o 88 é o melhor. Eu faço 4/8, eu vou estar nesse portal aí, 8 Eu do faço 8. 5/8 lá. Gente, é mesmo, olha isso, gente! Bate aqui! Um dia depois do meu aniversário, fala sério. Tem que comemorar, Tem que hein? comemorar. Me chama pra essa Muito comemoração. bom, muito bom. Comemoração de Leonina. Gente, sai de baixo. Mas, sai de ó, baixo. meu ego tá de boa. É o sol, né, Marcelo? Não precisa de mais nada. Gente, maravilhoso. Que Não demais, podia ser viu? diferente. Nossa, Foi incrível fantástico. receber vocês aqui no primeiro episódio, Ai, né, ai. dessa temporada itinerante. Então, muito obrigada pela presença. Vocês moram no meu coração. Gratidão. A gente segue junto. Beijo, gratidão a todos. Então é isso, meus amores. Se algo aqui tocou você hoje, então não ignore. A consciência tem um jeito doce de bater na nossa porta. E às vezes é uma fala simples, um olhar, ou às vezes até uma risada. E hoje demos muitas aqui, né? E aí nos acorda. Então eu agradeço por você ter estado conosco, com a sua presença, com a sua verdade. E que você leve desse encontro não só ideias, mas sementes de transformação. Nos encontramos no próximo Despertar com Tati Pinheiro.